essas rotas que essas novas iniciativas estão percorrendo, né? Então, nesse terceiro vetor, diz respeito às questões normativas e regramento institucional relativas à inserção dos repertórios materiais e imateriais indígenas no contexto das políticas públicas patrimoniais nacionais e internacionais. Aqui eu gostaria de referir, por exemplo, o que foi falado anteriormente. Acho que essa perspectiva das redes temáticas, como foi colocado, que tem sido uma experiência, né, vivenciada pelo Estado de São Paulo, ela pode ser também um caminho muito interessante para nós discutirmos, né, esse regramento de uma maneira um pouco mais alargada, não muito tradicional, né? Então, essa comunicação pretende indicar que, a partir do diálogo interdisciplinar, o campo de estudos museológicos pode contribuir com a construção de conhecimento novo, esses três vetores anteriormente apresentados, né, com vistas à elaboração de novas narrativas sobre as questões indígenas. Então, para finalizar, em síntese, né, das minhas colocações, eu acho que nós temos responsabilidades com os acervos que estão nos museus, né, quero reforçar muito essa questão. Eles não são nossos acervos, né, eles são acervos que nós estamos apenas, somos responsáveis, né, durante um período para salvaguarda. Precisamos encontrar novos elos de conexão patrimonial com as sociedades indígenas, inovar, né, os elos então, já existentes, e também as leis e regramentos vinculados ao patrimônio exigem atenção. Então, foram essas reflexões que eu pensei em apresentar para o início do debate e, sobretudo, eu queria voltar, né, a frisar essa importância de nós olharmos, né, aquilo que nós estamos considerando como relevante, né, do ponto de vista patrimonial, porque nós, de alguma maneira, estamos decidindo o destino daquilo que consideramos relevante, né? Então, deixo aqui essas questões para um debate. Obrigada. Terceira uma apresentação dentro dessa mesa redonda. Eu chamaria a mesa, por favor, a Betty Link, que vai apresentar sobre o tema um acervo de vozes indígenas para gerações da escrita, como usar e preservar. Deixa eu ver, antropóloga, com doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e economista com mestrado pela Universidade de Córdoba. Trabalha há anos em projetos de pesquisa e apoio a numerosos povos indígenas da Amazônia e outras regiões. Seus assuntos prediletos são mitos indígenas, escrita, oralidade e música, e apoio a professores indígenas. Atua também na área de direitos reprodutivos, direitos dos povos, diversidade cultural, educação diferenciada, saúde, grandes projetos e ambiente e demarcação de terras indígenas. Publicou em português 7 livros de mitos e coautoria com narradores sem escrita, nascidos antes do contato. O mais conhecido é Moqueca de Maridos, pela Record, 1997, no prelo, na base de guerra, para uma terceira edição atualizada, traduzido em várias línguas. Dedica-se atualmente a escrever e registrar com professores e narradores indígenas a sua tradição e sua música, em mais de 10 línguas, procurando criar um sistema que desenvolva as comunidades e os jovens, e aos jovens, todos os registros gravados em pesquisas passadas. Descreve suas primeiras viagens aos índios e diários da floresta, terceiro nome, 2006, traduzido para o francês pela Carnet Salvage. Bom, é isso. Um pouco da trajetória e da experiência da Betty. Então, Betty, vai
estamos obrigada e você tem a palavra. Queria agradecer muito a todos os organizadores desse encontro convite, em especial a Marília Xavier, e juntamente com todos, o Museu Vanuí e com o Josué Carvalho, representou para mim esses dias uma chuva de dons. Está sendo muito bonito esse encontro, que tem, para mim, um significado especial. Porque Tupã, em 1977, foi a porta para o meu primeiro encontro com os índios brasileiros, no Vanuí. Conheci os Trengangue, havia outros Krenak, alguns Guarani, e eu fiz parte de um grupo de pesquisa liderado pela Carmen Junqueira, que foi minha orientadora, que é minha grande amiga, e fomos ao Vanuí, ao Icatu e ao Araribá. E como era a ditadura militar, nós estávamos num projeto que apoiava a autonomia indígena, porque os índios eram então boias frias e nós nos propunhamos a dar condições econômicas para que esses povos trabalhassem a própria terra e escolhessem seu sistema educacional. Nosso projeto era bem utópico. E como era ditadura militar, como eu dizia, acabamos sendo expulsos pela FUNAI. E foi esse o primeiro caminho que acabou nos levando a Carmen Junqueira e a mim à Amazônia. Então, foi o início de um sentido à minha vida, que foi o trabalho com os índios. O encontro com os índios abriu uma senda fantástica ao longo dos anos. Vocês vejam só, em 77, eu tenho praticamente, daqui a pouco terei esse número mágico de trabalho com índios, 40, que é um número especial do Oriente, nas 1001 noites, na travessia do deserto, na quarentena contra doenças, né? Os 40 dias do Zadal, tem um romance curto também que fala dos 40 dias de espera para ver se aparece a raiva, a hidrofobia pela mordida de cachorro, um romance curto, né? Então eu pensei nisso, são 40 anos, e isso que eu recebi dos índios, que continuo recebendo, como nós vimos essa manhã, como foi bonito ouvir esses cunhãs, ver outros que falarão, a gente tem vontade de devolver às comunidades aquilo que aprendeu com eles. Esse era o grande conselho do Darcy Ribeiro. Agora, como fazer isso? Eu nunca imaginei que eu teria assim, uma proposta a fazer a museus e a universidades de parceria com algo que eu tivesse feito em conjunto com os índios. Trabalhar com os índios inicialmente já exige um esforço enorme de militância, de luta pela terra, principalmente porque eu comecei no meio da ditadura, mas não creio que o trabalho se tornou muito mais fácil depois. Nós estamos vendo nos dias atuais como a situação indígena relativa a direitos, à terra, ao ambiente, aos seus recursos, talvez seja ainda pior que a ditadura. Então, todo o resto era algo que era feito quase que como uma sobremesa, como algo que a gente não podia se permitir. Mas eu tive o privilégio, não só de ter começado aqui nessa reunião, que essa é uma alegria enorme, acho que um dia a equipe poderia vir aqui para trazer os vários resultados do que nós fizemos, enfim, foi um período muito curto, não sei se a gente fez um trabalho muito bom. Mas além do privilégio de começar aqui e de trabalhar com a Carmen Junqueira, eu tive o privilégio de ir à Amazônia num período em que vários povos estavam começando a ter contato com os não índios. E o povo
que eu escolhi inicialmente para trabalhar foram o Suruí Paeterno de Rondônia, vendo as malocas deles e a floresta lá do alto. Então foi uma experiência de convivência com um povo que ainda não usava roupas, não usava sal, não usava açúcar, tinha pajés que faziam os rituais exatamente iguais aos que eram os da floresta antes, e que me convidaram para morar com eles. Eu passei meses e meses e continuo vendo esse povo, sendo a vida deles. E para e passo, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a luta pela terra para retirar invasores, era visível que eu não podia silenciar sobre as coisas que eu estava ouvindo e percebendo. E aos poucos, então, eu fui gravando os mitos e a música. Nesse povo, eu até estudei a língua, até aprendi um pouco a língua, não o suficiente para ser capaz de traduzir os mitos, mas eles me falavam português inicialmente. Eu ia gravando mesmo sem entender, com uma intuição, talvez os pajés me ajudassem nisso, a saber um pouco do que se tratava. Eu gravava nas reclusões, enfim. E foi crescendo esse acervo de vozes em língua indígena. Somou-se já nos primeiros anos, já em 1981, uma parceira maravilhosa, que é a compositora Marlu Miranda, que eu acho que até hoje é uma das maiores conhecedoras de música indígena. Hoje há vários outros. Trabalho também, por exemplo, agora, hoje em dia, com a Marta Pucci. Mas a música mostrou para mim ser uma porta para entender o que era a vida social. Toda essa gravação, ela ia sendo feita por amor ao que estava sendo ouvido. A primeira vez que eu ouvi um mito indígena ao vivo, que eu me lembro bem que era o mito da lua, do incesto do irmão, foi uma coisa fantástica. Claro que a gente lê, quem estuda antropologia, acaba lendo muito de mito indígena, lê os cronistas, lê os viajantes que vieram desde o século XVI, e há muito livro de mito indígena, mas é outra coisa quando a gente ouve ao vivo e se surpreende, né? Andando pela mata, de repente, algo que evoca os mitos gregos que a gente ouvia na infância, essa coisa toda. Enfim, esse acervo que foi crescendo é que eu objeto assim, de um pedido, praticamente imploro uma parceria, venho fazendo isso. Como deixar também um material sonoro para as gerações que se seguiram a esse primeiro período? Que não é uma coisa tão fácil de fazer. Primeiro porque existem questões bastante difíceis de direitos autorais e de uso. Quer dizer, claro que devolver às comunidades um acervo sonoro ou outro, fotográfico, enfim, é para que as pessoas usem principalmente os sujeitos desse material. Mas como fazer isso? Isso é um objeto de discussões nas quais eu não vou entrar, mas há muitos pesquisadores preocupados com isso. Em outros museus ou institutos, em outros países também. Uma boa parte desse acervo, por exemplo, o acervo Suruí, que eu tinha muito medo de perder, porque era de 81, 82, eu consegui digitalizar. E tentei devolver diretamente ao povo indígena, aos Suruí Paeterno. A Magda Pucci foi quem me ajudou a digitalizar, com uma tecnologia apurada de etnomusicólogos, e foi comigo à terra indígena para a gente devolver esse material. Essa minha viagem, aliás, não era só para devolver o material sonoro. É que o segundo livro que eu fiz com o Suruí foi uma coletânea de mitos que fazem parte dessas gravações e que eu publiquei em português, chama-se Vozes da Origem, mas eu não me considero autora desse livro.
Isso eu acho que é uma ideia que bateu muito com o que o Josué pensava, né, Josué? E era uma coisa nova nesse tempo, não creio que seja tão nova hoje. Mas a Malu e eu tivemos muito essa ideia. Então eu fui nessa viagem que a gente levou o material digitalizado, nós estávamos, eu queria propor ao Suruí Paiter, a todo o povo, era um fórum do povo inteiro, eu queria propor a reedição do Vozes da Origem. A primeira edição já tinha sido feita e esgotada, e eu tinha pago integralmente aos índios os direitos autorais. Mas na época, a primeira edição, eu não precisei explicar muito a eles, porque era muito complicado explicar. Eu só paguei, peguei os recibos e distribuí livros para todos os narradores, para os primeiros professores indígenas. Na segunda edição, era uma outra editora, eu tive que conseguir uma outra, foi mais complicado explicar, mas foi interessantíssimo o processo, porque hoje em dia eles são cerca de 1.500, mas eram umas 100 pessoas, 150, foi aquela discussão de como ia ser feito, e eles toparam, e o livro está nas escolas, está com os narradores. E aí nós tentamos, a Marta e eu também, distribuir os CDs para que eles pudessem usar nas escolas, porque os CDs eram em língua indígena, são em língua indígena. O livro, na minha opinião, é uma experiência de tradução. Vozes da Origem eu considero o melhor trabalho de tradução que eu fiz de mitos indígenas, porque era a língua que, pelo menos, em parte, eu conhecia. E eu não ouvi em português nenhum livro. Todos foram gravados na língua, e a tradução eu fui fazendo depois, com muitos intérpretes, e aí os índios começaram muito a vir à minha casa para outras coisas, para tratamento de saúde. E eu fui adivinhando os índios. Foi uma coisa muito bonita, porque era uma descoberta, assim, era como uma caça ao tesouro, né? Até saber o que eles queriam dizer, aprendi muito sobre a vida social nessa tradução, poderia dar muitos exemplos a vocês, e eu acho que esse livro é um corpo mítico bastante inteiro do que pensam os índios. Pode ser que apareçam outros. Boa parte dos narradores já faleceu, há um grande narrador vivo que está contando novamente essas histórias. E como, depois dessa primeira fase, não vou contar para vocês tudo isso, vocês vão enjoar, mas ao longo do tempo, eu fiz alguma coisa que era também um dos meus primeiros anseios. Criei um programa de formação de professores indígenas, não só para o Suruí, mas para cerca de 15 povos da região. Então, havia essa preocupação com a escrita nas línguas indígenas, eram muitas, aí a gente conseguiu inglês e tudo. E também a preocupação de ver reescritos esses mitos, com outro estilo, pelos mais jovens. Porque os livros, o livro anterior era um livro dos narradores orais. Então, a defesa da oralidade também é um dos móveis principais desse registro e da volta que eu gostaria de fazer às comunidades indígenas. E outras coisas foram feitas que também têm relação com essas gravações. Fiz com outras pessoas, com outras instituições, 2 projetos de saúde que foram importantes também para conhecer o pensamento indígena, para ouvir os pajés. Já nesse primeiro livro havia muitos pajés relatando a sua iniciação, sua forma de trabalho, o que é a vida futura, né, o mundo depois da morte. Foram coisas também que foram aparecendo no cotidiano e que são fascinantes. E essas vozes desses pajés estão nessas gravações. E nós conseguimos devolver um pouco para as famílias, mas havia muito conflito entre os donos das músicas
alguns que tinham trabalhado muito bem comigo, tinham se tornado fundamentalistas, então renegavam essa tradição anterior. Eu tinha um menino que era assim, tinha 14 anos quando eu comecei a fazer o trabalho, e foi um grande professor de língua e da tradição. Aí ele gostou muito de ouvir as gravações dele mesmo no começo. Mas depois, na outra viagem que eu fiz, ele chegou: não, eu quero cancelar aquela gravação. Era uma coisa que ele estava renegando. Bom, dessas gravações do Surui, que em parte eles receberam, mas que ainda não está lá, a essas gravações seguiram-se gravações de muitos outros povos. Eu acho que interessou muito ao Josué, por isso que eu vou mencionar esse trabalho, um trabalho bastante diferente que eu fiz, comecei anos depois, que foi com os Gavião e Colém de Rondônia também. São um povo que tem uma língua também, de Pimondé, e tem grandes semelhanças com o Surui, mas eram inimigos entre si. Houve guerras anteriores ao contato entre ambos. Mas foi o primeiro povo que eu conheci em Rondônia, quando com Carmen Junqueira, Buena Meireles e dois outros indigenistas já falecidos, Aimoré Cunha da Silva e Zé do Carmo Santana, são figuras muito bonitas. Nós sobrevoamos todo o Parque do Aripuanã, que é em Mato Grosso, em Rondônia, e a primeira aldeia onde nós descemos foi dos Gavião e Colém. E depois fiquei muito envolvida na luta pela terra com eles, então era uma amizade muito profunda. E o grande líder, Sebirópia, que vinha muito também a São Paulo, reclamou muito comigo: você só faz livro com o Surui agora? Está na nossa vez, você tem que ir. Mas eu dizia para ele: o Surui, eu fiquei 1 ano e meio, eu conhecia profundamente as pessoas e a vida cotidiana. Eu tinha medo de fazer trabalho noutra terra, porque sempre é uma coisa talvez rápida demais. Mas ele disse: não, nós vamos organizar. Então eu considero que esse trabalho que eu fiz com eles, eu não fiz. Eu só fui uma escriba e uma gravadora. Eu levei os aparelhos de gravação e levei minha animação também com ele, para eles, porque quem organizou foi o Catarino, que me levava a todos os pajés. Eram ainda nisso, esse trabalho começou em 98, 99, eu creio. Ele já tinha vindo muito à minha casa, vários outros, todos me conheciam. Mas começamos, então a gente às vezes gravava, porque eram gravações secretas. Os pajés não, no início, eles não queriam contar para pessoas estranhas. Um ou outro me conhecia, mas o Catarino disse: não, isso aqui é para nós. E convenceu todo mundo a fazer as gravações. Então a gente às vezes gravava em lugares muito precários, eram toceiras e tinha que ser esconder o missionário das novas tribos, que estava a 200 metros, e sempre éramos um pajé, esse líder, Sebirópia, que ainda está lá, o povo, e algum intérprete, às vezes 2, 3, poucas pessoas. Gravamos tudo, gravamos separadamente, mas no mesmo momento, às vezes, e depois conferimos a tradução. Então, esse material também está, esse não está digitalizado na minha casa, e o resultado foi um livro muito centrado em pajelança, e há coisas assim que hoje o Bia falou, diálogo com os pássaros, devem certamente ser diferentes, mas quando esses pajés me contavam, nessas toceiras, às vezes cheias de micuins, de sol ou de chuva, mas eles me contavam como eles se transformavam em arpias ou em lontras, e essa transformação, e como eles conseguiam de volta as almas dos doentes que tinham sido roubados pelo Zereban, pelos espíritos, que antigamente eles não consideravam propriamente maléficos, mas eram capazes de roubar almas.
eu senti uma força interior, assim, só de ouvir, era um grande poder. Esse trabalho de registro e de conversa, ele foi transformado em livro, mas era tudo decisão dos hipoleiros. Eu não estava transmitindo um resultado, alguma coisa que fosse secreta. E como esses tradutores e esse líder todos falam muito bem português, não os narradores não falavam nada de português. Eles puderam fazer a crítica do que estava sendo publicado. Fizemos um projeto, foi o primeiro projeto que rendeu para os índios. A gente conseguiu, acho que, 200 ou 300 exemplares para as escolas. Todos receberam direitos autorais bem superiores ao que foi vendido até agora, equivalentes a 1 ou 2 edições. Mas isso eu acho que é uma coisa assim, secundária até, é bom que renda alguma coisa, mas esse aspecto comercial é o que menos me interessa. Só me interessa dizer que eu os considero autores, e é por isso que eu também fiz questão de não receber direitos autorais. Embora eu acho que quem escreve também tenha direito a alguma coisa. Eu acho que isso aí foi assim, um caminho pioneiro, talvez, né? Não era ainda o começo, não era a regra. Foi uma coisa que a Malu e eu adotamos como princípio. Mas eu acho que o importante é que eles ficaram com o livro deles para a escola. E às vezes nós falamos em conjunto, os Hipolei e eu, em conferências, em encontros, e eu insisto, como eu continuo a insistir, que esse trabalho de escrita em português, de tradução, é um trabalho, é uma experiência, que isso não quer dizer que aquela seja a versão verdadeira dos mitos, mas que ouvindo os antigos ou lembrando, eles podem fazer versões totalmente diferentes e podem mergulhar nesse acervo como uma fonte de inspiração para uma criação literária, que muitos índios estão fazendo hoje em dia. Muitos índios estão escrevendo da sua cabeça, usando coisas que foram dos antepassados. São várias vertentes da criação de escritores e da transmissão dos professores aos seus alunos. A gente tem grandes exemplos de escritores brasileiros que mergulharam nas raízes indígenas, transmitidas por antropólogos ou estudiosos. O maior exemplo, assim, mais óbvio, é Macunaíma, que usou mitos dos Tauripangue, dos Kaxinauá, né, usou Capistrano de Abreu. E agora, há uma coisa muito interessante, porque há um Kaxinauá, o Joaquim Maná, que fez tese reescrevendo os mitos Kaxinauá na língua, analisando. Então passamos por um outro patamar. Mas foi bonito fazer esse livro, porque os Gavião então diziam para mim que não, o Catarina insistia, nada, você está falando que isso aqui não pode não ser verdade, está tudo errado, mas é aqui, ó, isso, é isso mesmo, eu li, está certo, como nós que falamos, você usou a sua língua para escrever, não precisa ficar mudando muito, mas não concordo muito, é bom como um primeiro passo. Acho que agora eles estão escrevendo esses livros na língua e farão outras versões. E fizemos juntos, os narradores indígenas e eu, muitos outros livros. O mais conhecido ficou sendo esse, Muqueca de Maridos, porque ele fala se centra na sexualidade, na oposição entre homens e mulheres. E aí ele é muito terrível, mas muito engraçado também. Hoje a gente não vai falar disso, mas eu tenho certeza que se a gente começasse a contar algumas das histórias, os índios lembrariam, os narradores lembrariam de temas semelhantes. E foi um livro, assim, para mim, muito bonito, porque era um livro escrito que foi contado por muitas mulheres sem censura alguma. A gente tinha uma intimidade, uma comunicação. Então, desde o vocabulário, eu até aprendi muitas palavras em português na hora de traduzir, porque tinha coisas regionais, palavras que
que você usa no Rio Grande do Sul, em São Paulo, foi muito interessante. E esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que continuo fazendo quando alguém me chama, em outros focos. Então, não sei se eu estou errada, mas a ousadia até às vezes de fazer em poucos dias como estímulo aos narradores. Bom, desde que eu comecei esse trabalho, acho que a situação indígena mudou muito e eu quero lembrar agora, quer dizer, os aspectos terríveis a gente sabe, mas as coisas